Boa noite, queridos irmãos. Novamente, nós aqui da Casa Espírita Eulália Nogueira, para darmos o nosso Evangelho a todas as pessoas que nos escutam e assistem esse trabalho de Evangelho no Lar. Hoje, 5 de fevereiro de 2022, nós estamos novamente, então, aqui. Vamos preparando a água para ser fluidificada. Vamos todos juntos, vamos ficar em prece para receber toda a força, toda a proteção necessária desse Evangelho, levando as mensagens do Evangelho do nosso Jesus. Esse Evangelho é muito importante nos nossos lares, porque traz paz, traz tranquilidade, acalma, traz todo o amparo e toda a proteção a cada lar. Bem, nós continuando a coletânea de prece que nós estamos trabalhando, hoje então é sobre as aflições, nas aflições da vida. Vamos ver o que nos dizem, então, nas aflições da vida. Prefácio. Podemos pedir a Deus favores terrenos e Ele nos pode conceder quando tenham um fim útil e um fim sério. Mas como a utilidade das coisas sempre a julgamos do nosso ponto de vista, e como as nossas vistas se circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Deus, que vê muito melhor do que nós, é que só o nosso bem quer. Pode-lhe recusar o que peçamos, como um pai nega ao filho o que lhe seja prejudicial. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos, por isso, entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcionada à resignação com que houvermos suportado, aliás. Lá no capítulo 27, o item 6, já fala sobre isso, lá na eficácia da prece. Ele diz: a quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é inútil se torna expô-las. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um, mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade. Vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao julgo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não deverá ter procurado desviar o raio de evitá-los, não. Procurar o raio de Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que eles as deixassem sem serventia
a vontade para não querer atividade, para ficar inativo, sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devido à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Dessa maneira, concedido-vos será o que quer que pedirdes pela prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará depois a cura. Então, o que Deus concederá sempre, se ele o pedir com confiança e coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades mediante ideais que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhes dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmo, de conformidade com essa máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre sem despender o mínimo de esforço. Então, esse aqui é o que explica, não é? Nós estamos assim, é importante a gente ler essa parte aí para entender melhor ali sobre as instruções dos espíritos, nessa parte que nós estamos então lendo sobre as aflições da vida. É muito importante a gente entender essa parte, né? Então, por isso que eu li lá adiante na eficácia da prece, para verem como que é que Deus faz, né? Às vezes nós vamos sofrer, mas é para o nosso bem, não é? Muitas vezes é um mal necessário, como dizia uma vez uma amiga minha, um mal necessário a gente ter para passar, para depois, então, a gente ficar bem, muitas vezes, nesse medicamento. Então, Deus onipotente, que vê as nossas misérias, digna-te escutar, benevolente a súplica que neste momento te dirijo. Se é desarrazoado o meu pedido, perdoa-me. Se é justo e conveniente, segundo as tuas vistas, que os bons espíritos executores das tuas vontades venham em meu auxílio para que ele seja satisfeito. Como quer que
seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem me queixar. Faze que por isso nenhum desânimo me assalte, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sofram qualquer abalo. Aí eu vou formular o pedido. Claro que essa é uma prece que eu vou pedir, mas se Deus achar que eu não devo, Ele vai, me negar, lógico, não vai acontecer aquilo que eu quero. Mas eu tenho que ter resignação, eu tenho que ter calma e sempre pedir assim: se for da tua vontade, Senhor, se for da vontade do Pai, porque nunca a nossa vontade, nosso desejo pode não estar de acordo com o que nós necessitamos. E Ele é um Pai misericordioso, um Pai bom, Ele vai dar aquilo que a gente necessita para crescer na vida, para evoluir no mundo de provas e expiações. Então, meus queridos irmãos, esse é o trabalho que nós tínhamos para hoje, sobre a prece, sobre as aflições da vida. Muitas vezes nós estamos numa aflição e a gente pede: ai, que passe de mim esse cálice que não, né? Mas se não for possível, eu vou acontecer aquilo e vai ser muitas vezes para o meu bem. Então, essa é a lição que nós tínhamos para hoje, a prece nas aflições da vida, que fique um pouquinho, pelo menos, dessa mensagem em cada coração aqui presente que está assistindo o Evangelho no Lar da Casa Espírita Eulália Nogueira. Vamos agora elevar a nossa prece a Deus, a Jesus, pedindo a paz, pedindo harmonia, pedindo pelos doentes que estão nos hospitais, este momento difícil que nós estamos passando, de muitas tragédias, não é? Principalmente lá em Minas Gerais, o que a gente tem assistido, aquela tragédia em São Paulo. E então vamos pedir, se for da vontade do Pai, que aquilo então seja acertado, arrumado, e muitas vezes porque aconteceu ali muitas mortes, e vejam bem, poderia já ter conseguido e arrumado aquilo ali, acertado, o governo poderia ter já arrumado aquilo e não arrumou. Então houve aquela tragédia e agora estão arrumando depois das mortes que aconteceram. Mas tudo bem, né? Aconteceu, agora vamos ter paciência e seguir avante. Isso são coisas que nós temos que passar, é lógico, né? Então, que Deus nos dê força, nos dê coragem. Também vamos pedir pelas as pessoas que estão nos hospitais, estão doentes, pedir pelos médicos, enfermeiros, que trabalham esse momento muito difícil dessa pandemia, que seja amenizado e que Deus de amor, de bondade, acalme um pouco e que essa lição que nós estamos recebendo neste momento dessas tragédias e tudo isso sirva para que nós possamos melhorar a nossa maneira de ser mais bondosos, ter mais caridade no coração. Isso que é importante, é essa lição que Deus quer de nós, né? Tanto está acontecendo para que nós entendamos como que nós temos que viver em paz, em tranquilidade, em amizade, com carinho com as pessoas, não é? Todos esses conflitos que muitas vezes acontecem nos lares, na sociedade, tudo por quê? Porque não sabe viver em paz, não sabe viver em sociedade, não sabe viver na família, que é a base de tudo.
Meus amados irmãos, então que fique um pouco dessa mensagem em cada coração e entendam o porquê desse momento tão difícil que nós estamos vivenciando neste momento, né? Vamos agora, então, pedir que os médicos, enfermeiros do espaço, médicos abnegados que já conviveram conosco, como o Dr. Romário, que coloquem nessas águas, que são nas jarras em cada lar, o medicamento que vai servir para o nosso corpo e para o nosso espírito, para a cura das doenças do corpo e principalmente do espírito. Que possamos então receber toda a paz, toda a tranquilidade, toda a harmonia necessária nos nossos lares. Que os amigos espirituais visitem cada lar que está nesse momento assistindo o Evangelho no lar. Fiquem em paz e que Deus proteja cada um de nós.